Online para iniciantes. O que você precisa saber antes de investir? Hoje vamos conversar sobre o mundo online e temos aqui um dos melhores gestores de patrimônio da Suíça, que entende tudo de títulos de renda fixa. Ele é um especialista reconhecido em investimentos online. O nome dele é Elge Miller. Ele é proprietário e CEO da empresa Geneva Invest Hoje e vai nos contar tudo o que é importante sobre títulos de renda fixa. Caputo de Partners, Swissbanking-Glaviers.com. Nós lutamos pelo seu dinheiro. Elge, o que é um título de renda fixa e como ele funciona? É bem simples. Um título de renda fixa é um contrato de empréstimo entre o emissor, que é quem emite o título, e o investidor, que compra esse título. Normalmente, quem emite esses títulos são governos, municípios ou empresas que lançam novos títulos no mercado. E a empresa? O Estado precisa do dinheiro para executar projetos, por exemplo, o governo federal alemão, que atualmente está aumentando enormemente sua dívida. Se ela faz isso, de onde ela tira o dinheiro? Emite novos títulos. Então, todo o projeto com os militares que a Europa está discutindo agora, eles querem um exército europeu. Se isso for aprovado, o fundo será financiado por títulos. Correto. Excluído. Isso é financiado exclusivamente por títulos. Eles emitem títulos e alguém tem que comprá-los, ou seja, o investidor que então conclui um contrato de empréstimo, e a República Federal da Alemanha fornece uma garantia de duas coisas. Primeiro, um pagamento de juros fixos todo ano e, segundo, o reembolso do capital no final do prazo. Esta é a garantia emitida pela empresa ou pelo governo? Claro que uma garantia só vale tanto quanto o garantidor que a emite. Exato. Por que você me disse antes que para seus clientes você nunca compra títulos do governo, mas sim títulos corporativos, ou seja, debêntures de empresas? Sim, exatamente. Porque a questão é a seguinte: se eu tenho um título e o emissor não paga, eu quero, claro, o meu dinheiro de volta e pressionar o emissor para que ele cumpra com as suas obrigações financeiras. Só que é difícil conseguir esse dinheiro do governo alemão. Pressionar o emissor. Claro que o governo alemão também é um bom emissor, com classificação AAA. Mas, em princípio, é assim: nós temos uma certa desconfiança. Preferimos empresas, aí eu tenho uma grande vantagem. Ou seja, se o dinheiro não for pago pontualmente. E isso é regulado de forma diferente em cada país. Normalmente, são 30 dias aqui na Europa Central, no norte da Europa, é apenas um dia. Sim. Então é assim, os detentores de títulos podem chegar e dizer: me dê as chaves. Agora eu sou o dono da empresa. Os acionistas são desapropriados. Como detentor de títulos, eu passo a ser dono de toda a empresa. Você tem o privilégio, ou seja, tem prioridade em relação aos acionistas. Os detentores de títulos têm prioridade sobre os acionistas. Primeiro vêm os acionistas. Eles têm que pagar primeiro e só depois é que os acionistas vão para os detentores de títulos, ou seja, para os investidores em títulos. Eles só entram depois, ou seja, primeiro os acionistas precisam perder seu dinheiro e só depois os detentores de títulos. Por isso é muito mais seguro do que ações. Sim, claro. E a vantagem do título é, claro, eu posso olhar para o futuro. É a única classe de ativos, pelo menos que eu conheço, em que eu sei o que vai acontecer no futuro. Porque a questão é, se o emissor paga os juros e devolve o dinheiro, então eu sei exatamente quanto vou receber. Sim. Ou seja, com base no preço, na emissão do título ou no preço atual, no cupom de juros e no prazo, eu posso calcular exatamente quanto vou receber. Muito bom. Muito obrigado. Qual o papel dos juros e dos prazos nos títulos? É um fator absolutamente central, qual acordo eu faço como investidor. A questão aqui é, em termos práticos, eu sou o banco. Eu me beneficio, quando recebo juros por um período mais longo. É isso que eu quero fazer quando os juros estão altos.
Mas se os juros estão baixos, aí eu também quero optar por prazos mais curtos, porque não vou receber juros tão altos. Se o nível dos juros mudar durante o prazo, isso também vai influenciar o preço do título. Os títulos são negociados no mercado e isso faz com que eles reajam às mudanças no nível dos juros. Vou dar o exemplo. Se alguém tivesse comprado um título do governo americano com vencimento em 30 anos em agosto de 2020 e o vendesse hoje, teria perdido 40% do seu dinheiro. O título caiu de 100 para 60. Isso acontece porque se acredita que o governo americano vai à falência? Não, de jeito nenhum. O motivo é que o título, na época em 2020, tinha uma taxa de juros de 1,2%. Hoje, são quase 5%. Ou seja, hoje, quando o governo americano emite novos títulos da dívida, ele precisa pagar 5% de juros. Mas isso significa que o título que já foi emitido também precisa se ajustar ao mesmo nível de juros. No entanto, o cupom é fixo e esse ajuste acontece no mercado por meio do preço do título. Nesse sentido, quem comprou títulos de longo prazo dos Estados Unidos em 2020 e na Alemanha é a mesma coisa, perdeu cerca de 40% do seu dinheiro, se fosse vender hoje. Curiosamente, os bancos que também tinham esses títulos não precisam registrar essa perda no balanço. Uma situação totalmente absurda. Porque eles podem simplesmente registrar isso pelo mesmo preço pelo qual compraram. O princípio da prudência contábil não se aplica aqui. Dessa forma, o Estado consegue vender mais títulos. Mas a questão é que, como investidor privado, eu preciso pensar muito bem em como os prazos vão mudar, como as taxas de juros vão mudar e qual prazo eu devo escolher, né? Então você prefere títulos de longo prazo, de curto prazo ou de prazo intermediário? Porque eu acho que existe um grande mercado para títulos de curto prazo. As pessoas gostam de comprar títulos de curto prazo, enquanto não estão tão motivadas a comprar títulos de longo prazo. Sim, a melhor resposta aqui é: depende. A questão é preciso avaliar títulos de curto prazo, e por curto prazo quero dizer títulos de 3 a 5 anos, ou seja, de curto a médio prazo, e prazos longos. Eles têm a vantagem de que o risco de variação das taxas de juros praticamente não existe. Porque se eu segurar até o vencimento, recebo meu dinheiro de volta. O fato de o nível dos juros ter mudado no meio do caminho não faz diferença. Porque se eu comprei o título pelo valor de emissão, a 100, e no vencimento recebo de volta a 100, e recebi meus juros, então não importa se o nível dos juros mudou. Mas, em certas situações, também pode ser bastante interessante garantir o nível dos juros por um período mais longo. Vou dar um exemplo. No final da crise financeira, o mercado estava muito nervoso e, consequentemente, as empresas tiveram que oferecer juros muito altos ao mercado para emitir títulos. E naquela época havia 2 títulos que também compramos para clientes. Um deles era um título da Daimler, que tinha um cupom de juros de 9% e um prazo de 2 anos. Pensamos, uau, esse é realmente um bom negócio, que conseguimos com garantia sênior, e na época também compramos esse título. Durante 2 anos, recebíamos 9% e 9%. Ao mesmo tempo, havia um segundo título que também compramos. Esse era, da John Deere, o grande fabricante de tratores. E eles tinham um título com prazo de 10 anos e cupom de 8,5%. Um pouco menos. A gente pensou, ok, os 2 negócios eram razoavelmente bons. Mas a questão era que, durante 2 anos, eles pagaram 8,5% por 2 anos. Depois de 2 anos, as 2 empresas conseguiram se refinanciar com taxas de 1 a 2%. As preocupações com a crise financeira tinham desaparecido. O mercado estava aberto novamente. O título da Daimler havia vencido e a Daimler emitiu novos títulos, agora com cupom de 1 a 2%. A John Deere fez o mesmo, emitindo títulos com cupom de 1 a 2%. Mas esse título ainda estava no mercado e não podia ser resgatado antecipadamente, e estava sendo negociado a 160. E, por isso, foi uma experiência de aprendizado muito importante para nós.
No final das contas, cometemos um erro grosseiro, e não resistimos à tentação, de comprar Daimler com 2 anos a 9%. A medida correta teria sido apostar muito mais nos títulos da John Deere, digamos assim, que existiam na época, e garantir os juros por um prazo mais longo. Porque quem investiu no título da Daimler recebeu 18%. Quem investiu no título da John Deere recebeu 17% mais 60% de ganho de capital. Portanto, quando o nível dos juros está alto, é preciso fixar esse patamar de juros por um período mais longo. É um ponto muito importante, manter esse mecanismo em mente. Muito bom, muito bom. Então, se você se interessa por títulos e quer saber mais sobre eles, e se está considerando incluir títulos na composição do seu portfólio, entre em contato conosco. Terei o maior prazer em organizar uma reunião com Elge Miller para você, analisar seu portfólio e estudar como podemos incluir títulos online. Isso pode ser especialmente interessante para pessoas mais velhas, para quem mora no exterior e recebe pensões, ou seja, depende de um pagamento regular. Você pode com títulos, não é como com ações. Com títulos, você já sabe de antemão o que vai receber. Só é preciso escolher o emissor certo. E aí o Elge é realmente um cara de ponta, porque ele vai pessoalmente até as empresas, visita o emissor, cara a cara, entra na empresa, analisa os balanços, conversa com as pessoas importantes e escolhe emissores onde não acontecem erros. Por isso, investi uma parte do meu patrimônio pessoal também na Geneva Invest, que é a empresa do Elge Miller, e devo dizer que estou muito satisfeito com isso. Muito obrigado. Até logo no nosso canal do YouTube.